Seja bem-vindo à família 659. Bom dia! Nós servimos um Deus de milagres. Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. Bom dia, meus queridos. Muito bom ter vocês aqui. Todas as manhãs, 6h59 da manhã. A gente está aqui com uma palavra bíblica. Uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Escuta aí, ó. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, muito bom ter vocês aqui. Você que está aqui com a gente no Instagram, já vai compartilhando essa live aí com o máximo de pessoas que você puder. Você que está assistindo pelo YouTube, ó, curte aí, compartilha. Se você não segue o canal, siga o canal, estamos quase em 1000 seguidores aí. Vai lá, compartilha, segue, comenta, sempre é muito especial. Manda nos grupos aí das tias de WhatsApp, da família, da igreja, enfim, da ZONG. Manda de todo mundo aí, manda o link para o pessoal assistir esse devocional, vai ser muito abençoado. Eu já vou convidar aqui meu amigo, hoje vamos ter... Às vezes que ele já veio, o pessoal sempre comenta aqui depois nas mensagens: pastor, chama ele de novo. Fui muito abençoado. E de fato, meu querido, com certeza, nós vamos ser muito abençoados novamente essa manhã, né, com a vida do pastor Anderson Pereira. Isso aí, meu querido. Bom dia, pastor. Amigo. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Ó, Como é que está por aí? Muito feliz de te receber aqui de novo na família 659. Já tá virando figurinha carimbada aqui já. Que isso. O pessoal gostou bastante. Muito O bom estar pessoal aqui até falou contigo. assim: pastor, a gente podia trocar. Podia sair o senhor e ficar o pastor Anderson Pereira. Ah, para, que isso. Não. Ai. Teu Que trabalho legal. aí Como que tá o Rio tá Grande aí, pastor? Tudo certo? bem, tudo bem, graças a Deus. Teu trabalho é necessário. Que bom. Graças a Deus, né? Pessoal, Estamos bom bem. dia. Bom dia aí para todo mundo que está chegando. Estamos aqui com 65 pessoas ao vivo já com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. E aí eu quero pedir aquele favor de sempre, né, para a gente poder compartilhar aí essa live com mais pessoas. Compartilha aí com 33. Quer ser generoso? Coloca 34, então, pessoas Ah, hoje. Compartilha, alcança mais alguém. E você que está chegando aqui, de repente, por convite de alguém, seja bem-vindo. Nós estamos numa jornada, pastor. Você participou já, né, dos 52 dias. E aí a gente está contabilizando agora os últimos 26 dias. Né? Começamos segunda, né, contabilizar essa reta final agora. Né, a reta legal. final. Na verdade, né, tá ali já. 2023 já está ali. A gente precisa recuperar o fôlego, se fortalecer em Deus. Eu estava Exatamente. conversando com um amigo ontem, né? E nesse tempo de lutas, tempos difíceis, de tempo de lutas, a gente conhece, né? Se levantam homens fortes, sempre se levanta, né? Homens, mulheres fortes. E aonde estiverem 2 ou 3 apaixonados pelo Senhor e dobrarem os joelhos deles, né? Eu sei que você tem quadros ali de alguns avivalistas, Ah, sim. pessoas que marcaram a história não pela multidão que estava junto com eles, mas pela intimidade que eles tinham no secreto com Deus. Exatamente. Alguns deles, né, que tem lugares assim especiais que até hoje contam-se histórias, né, dessas pessoas marcados pela marca do joelho deles no chão, né, pela a oração persistente e perseverante que faziam todo dia, registrando ali no céu, né, o clamor deles. E o Senhor Exatamente. sempre veio. Né? O Senhor não escolhe uma nação para vir. O Senhor escolhe uma pessoa apaixonada para vir sobre ele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai vir. E Exatamente. que hoje o Senhor encontre aqui nesse lugar, nessa manhã, pessoas assim.
com o coração desejoso por conhecer a Deus. Então, bom dia. Amém. Aí já chegamos a 90 pessoas ao vivo, né? Você que está aqui. Compartilha essa live com mais alguém. Abra teu coração para a palavra de Deus. Não se contente só com isso, que é só um pouquinho, é só um norte para você, só para te ajudar. Mas busque mais a Deus, busque a sua palavra, busque conhecer a Deus, busque fazer Ele conhecido em nome de Jesus. Meu Verdade. querido pastor Anderson, fique à vontade para Amém. compartilhar, nos ensinar aí. Estamos de coração aberto para aprender. Amém. Glória a Deus. Antes de mais nada, eu queria falar desse teu livro aqui, viu? Tô agora... Puxa vida! Rapaz, surpreendido. Surpreendido mesmo. Obrigado, pastor. Surpreendido com a qualidade não só do material, mas do conteúdo. Tanto Muito que eu obrigado, pastor. tô aguardando aí meu lote chegar aí para Tá distribuir a para caminho, deve liderança estar aqui. pela boa aí. Eu Puxa vi vida, que ó, recebi o melhor elogio do dia hoje. ontem, ontem eu estava acompanhando, que eu tenho reunião com a liderança na sexta. Ele está em Caxias, eu não vejo. Espero que chegue até a sexta para sexta-feira distribuir pro pessoal aqui, sabe? Mas estou esperando aí, ansioso aí para ver se chega logo aí para Obrigado, poder pastor. presentear a Puxa, eu equipe. agradeço. Realmente fantástico mesmo, que Deus continue te usando Amém. nesse talento que tu tem aí para a escrita. Muito obrigado. Vamos lá? Eu quero compartilhar Bora. um texto que Deus colocou no meu coração, Neemias, né? Tamo aí. Tava hoje pela manhã gravando meu vídeo de devocional para a igreja. A gente está na leitura de 1 Timóteo junto com a igreja. Começamos em 1º de outubro um projeto de leitura. Começamos em Romanos, lemos Gálatas, lemos Efésios e agora estamos lendo 1 Timóteo. Então eu compartilho no grupo da igreja o texto do dia, né, porções pequenas, gravo no YouTube e faço um pequeno comentário, como forma de discipular, uma parte do nosso discipulado, né, para que as pessoas também quebrem essa barreira da leitura, essa dificuldade da leitura da Bíblia. E muitas vezes até as oposições, né? Você está falando do tempo que nós estamos vivendo, chega final de ano, as pessoas estão esgotadas, enfadadas, cansadas. E aí eu estava lendo Neemias logo depois de gravar esse vídeo, e Deus me direcionou para o texto do capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 6 de Neemias. Os inimigos tentam retardar a edificação. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Certamente, todos nós conhecemos aquela frase a chamada Lei de Murphy, né? Se há alguma chance de alguma coisa dar errado, pode ter certeza que ela vai dar errado, né? Então, sabe, Fernando, eu tenho olhado assim que, às vezes, tanto no trabalho secular quanto no próprio trabalho secular, uma forma de dizer, no nosso trabalho de profissão que alguns exercem, quanto no trabalho para o Senhor, muitas vezes as coisas elas saem erradas de acordo com o que nós planejamos, erradas de acordo com aquilo que nós projetamos, daquilo que nós sonhamos.
Esse erradas, né, eu colocaria entre aspas, porque muitas vezes há tanto motivos internos quanto externos para que as coisas não deem certo. A gente falha, nós somos falhos, nós muitas vezes podemos planejar como deveria ser planejado, ou falhamos no planejamento, mas a maneira como nós tratamos essas falhas, a forma como nós avaliamos e nos reposicionamos em relação a essas falhas é o que faz toda a diferença. Olhando para esse texto que nós acabamos de ler, depois de ser zombado, né, depois de ser escarnecido, Neemias está dizendo, olha, o povo estava inclinado para o trabalho, o povo estava com o coração voltado para o trabalho. E é interessante que o versículo 4, o 5 e o 6, eles vão mostrar oposições em relação à obra do Senhor. Esse povo sofria oposições, ele sofria oposição de fora e oposição de dentro. Né? E a oposição de fora, quando nós lemos o texto, fala de escárnio, fala de ameaça de violência, fala de desânimo, e isso muitas vezes nos envolve e nos abate. Nós, seres humanos, costumamos colocar a expectativa muitas vezes em coisas, em situações que nós planejamos, que nós sonhamos. E geralmente, quando essas expectativas são frustradas, quando elas não são atendidas, nós nos decepcionamos. Nós, muitas vezes, também nos frustramos, assim como as tentativas são frustradas, achando que talvez Deus não está conosco, ou porque algo parecido com o que aconteceu com Saul, por exemplo, né? De Deus já ter reprovado Saul. E muitas vezes são situações do cotidiano e da vida que não estão sob a nossa gerência, não estão sob o nosso domínio. E o grande segredo disso tudo está num recurso maravilhoso que Neemias lança a mão aqui no versículo número 4, que é a oração. A oração ela tem um poder assim magnífico de nos tornar íntimos de Deus. Outro dia estava fazendo uma live com uma psicóloga que é teóloga também, e ela dizia desse poder da oração e principalmente dos efeitos que a própria ciência já comprova de quando nós oramos em voz alta, de quando nós falamos, de quando nós deixamos que as palavras saem da nossa boca. E aqui a gente olha para uma pressão, né? Os inimigos de Israel, os inimigos dos judeus, dizendo, olha, basta vir uma pequena raposa aí que ela derruba facilmente essa muralha. Esses muros serão derrubados porque eles são fracos, eles não são nada, né? E diante dessas ameaças e diante desse cerco e dessa oposição que vinha de fora, Neemias faz menção do nome do Senhor. Ele diz, olha, ouve, ó nosso Deus, escuta. E sabe, aí eu lembro de um texto de Paulo que ele diz, olha, embora o homem exterior possa se corromper, ele possa sofrer as pressões, o homem exterior possa sentir as pressões do dia a dia, as oposições, as dificuldades, o que importa é que o homem interior se renove a cada dia. Então, eu sei que todos nós aqui sofremos oposição e pressões todos os dias, seja em relação a como conduzir os filhos, educar os filhos, seja no nosso relacionamento com o cônjuge, seja nas nossas relações interpessoais, onde estamos, no trabalho, na faculdade, seja na igreja. Nós sofremos com essas oposições externas, as oposições de fora. E muitas vezes as oposições, elas podem estar imbuídas daquela famosa crítica construtiva que às vezes não constrói nada, ou de uma reprovação, ou ainda de um desânimo. E por sermos humanos,
quando nós somos colocados diante do desânimo, muitas vezes nós sucumbimos, nós desistimos, nós fraquejamos, nós muitas vezes desistimos daquilo que estava tão perto, né? Daquilo que estava muito próximo de ser alcançado. Imagine se o texto que nós lemos fala que metade do muro já tinha sido fechado. Imagine se Neemias desse ouvido para as notícias que estavam vindo de Samaria. Olha, estão debochando, estão escarnecendo, estão ameaçando, vocês não vão conseguir, a situação não é favorável. Então, muitas vezes, nós nos alimentamos com as notícias que vêm de fora, que vêm de Brasília, que vêm do mundo, né? Nos alimentamos com tantas coisas e nos amedrontamos diante das situações, porque muitas vezes o cenário não é favorável. E fazer a obra do Senhor e viver uma vida de imitação de Cristo, nem sempre, e na maioria das vezes, eu diria que quase 100% das vezes, o cenário não será favorável. Ele não será um cenário que estará a nosso favor. Pelo contrário, essa sociedade pós-moderna que a gente vive, essa relatividade da verdade, essa desconstrução que o mundo tenta fazer dos valores cristãos, mostra justamente que nós estamos na contramão, né? E a contramão é algo que realmente ela perturba, ela não é cômoda, ela é desconfortável, mas ela é o caminho, né? Há uma frase que alguém cunhou, não sei quem é o autor dessa frase, que diz: olha, se você não bater de frente com o diabo, significa que tu tá indo na mesma direção que ele, né? Então nós precisamos ter esse entendimento que o escárnio, a opressão, a ameaça, o desânimo, nós temos um recurso em nossas mãos. Que recurso é esse? Esse recurso se chama oração. A oração, ela é a chave. A oração, ela nos liga, ela nos aproxima. Até porque esse caminho está aberto, né? Jesus é o novo, ele abriu esse novo caminho, como diz o autor aos Hebreus. Nós temos um vivo e novo caminho na nossa frente. Então, por que não trilhá-lo? Por que não perseverar neste caminho? Que muitas vezes, e a gente olha para a vida de oração de muitas pessoas, nós percebemos que a grande falha está aqui. Esses dias eu vi uma pesquisa entre pastores americanos que falava que a média de oração entre eles era de 4 minutos por dia. Daí você percebe assim, tem pastores que oram 30, 40, 1 hora, significa que tem gente que não está orando, e tem muita gente que não está orando, para a média ser 4 minutos. Ou seja, nós conhecemos, nós sabemos o caminho, mas a oposição de fora muitas vezes nos faz abrir mão dos recursos que nós temos. Aí nós queremos lutar, como diz Paulo, com armas carnais. E as armas carnais nos levam para o campo da batalha carnal. Neemias estava muito focado naquilo que ele estava fazendo, né? Tanto que lá no capítulo 6, acho que foi o verso que eu usei da outra vez que a gente falou aqui, estou fazendo uma grande obra, né? Eu estou focado em uma grande obra, estou envolvido com uma grande obra. E não posso parar, não vou me distrair com as coisas que estão ao meu redor. E nós vamos ver também nesse texto que havia, no versículo 5 fala, né? Dentro da oração do próprio Neemias, ele diz, olha, não cubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Ou seja, Neemias está falando até de uma oposição interna que havia ali dentro. E certamente, imaginem uma reconstrução em 52 dias de um muro que era a grande defesa da cidade, né? Uma cidade edificada naquela época, se ela não tinha muros, ela não tinha defesa, ela não tinha proteção e ela estava vulnerável a qualquer ataque. Como Tobias vai dizer, olha, basta uma raposa para derrubar facilmente esse muro de pedra. Então,
nós vemos que existe uma base para a confiança em Neemias. E essa base é que ele leva todas as questões perante o Senhor. Tudo o que acontece ali, né? Ele ora primeiro. Ele leva o Senhor. Ele poderia retrucar, ele poderia devolver respostas, ele poderia se posicionar contra os inimigos, talvez ele poderia até parar a obra e dizer, olha, vamos atacar, vamos, né? Quem são esses incircuncisos? Ele poderia de certa forma, convocar o povo para uma batalha carnal. Mas a base de confiança de Neemias não era uma base distorcida, não era uma base deturpada. Pelo contrário, a base de Neemias, a base de confiança de Neemias era o Senhor. Eu lembro de um texto de Paulo, no final da carta aos Coríntios, da primeira carta, que ele diz assim: irmãos, sede firmes, constantes. O segredo é a constância. Talvez a gente não vai orar como John Wesley, ou como outro homem, né, que teve uma vida de oração, mas o que nos falta hoje é constância. O que nos falta hoje é perseverança. Muitas vezes começamos muito bem, mas terminamos mal. Começamos, né, e aí quantas pessoas estão nos assistindo, e mais de 100 pessoas, quantas pessoas começaram a leitura de um livro, um curso, um devocional e pararam no caminho, não completaram? Quantas coisas em nossas vidas estão inacabadas? Quantas coisas em nossas vidas não foram terminadas ou não foram bem concluídas? E nós queremos uma nova resposta, nós queremos um novo comando, sendo que nós nem obedecemos o anterior. Deus falou e nós já estamos querendo uma resposta para uma outra coisa. Por que isso? Porque a nossa base de confiança não é o Senhor. A base de confiança está naquilo que nós enxergamos, naquilo que nós materializamos, naquilo que nós vemos. E a palavra diz que nós não podemos andar por vista. Nós não somos aqueles que andam por vista. Nós andamos pela fé, né? Paulo vai dizer, citando Abacuque, que o justo vai viver pela fé. Então, Neemias sabia que a oração só traz benefícios. Não há malefícios na oração. Não há tempo perdido em oração. Não há nada que a oração não possa nos trazer, porque essa é a forma como nós podemos chegar diante de Deus. É a forma que Deus disponibilizou para que eu e você pudéssemos nos comunicar com Ele. Aí pode ser gratidão, pode ser uma súplica, pode ser uma intercessão, pode ser clamor, pode ser um arrependimento, tudo isso pode ser uma adoração, tudo isso faz parte da oração. Porque a oração é essa comunicação que nós temos com Deus. E por ser comunicação, ela é uma via de mão dupla. Então, quando Neemias intercede, né, ele encerra dizendo essa primeira parte, dizendo, olha, porém edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou seja, em vez de abafar os seus sentimentos, o que Neemias faz? Ele ora e trabalha. Ele fala com Deus, ele ouve Deus, ele fala com Deus, ele ouve Deus e coloca a mão na massa. Esse é o segredo. Talvez você esteja aqui nos ouvindo nessa manhã, esteja sofrendo pressões externas ou ainda pressões internas de sentimentos, de emoções não resolvidas. E eu te digo, o segredo de uma vida abundante em Deus não é riqueza, não é aquilo que nós vemos, como eu já falei, mas sim saber fazer com que corpo, alma e espírito, como diz Paulo aos Tessalonicenses, estejam irrepreensíveis e íntegros. Ou seja, submeter os meus sentimentos, as minhas emoções, ao direcionamento do Espírito. E isso eu faço por intimidade, isso eu faço em comunhão, isso eu faço por intermédio da oração. Então, Neemias estava sofrendo uma pressão gigantesca. Neemias estava sofrendo ameaças. Neemias estava sofrendo com pressões internas, talvez de judeus que não enxergavam aquilo que ele estava vendo. E muitas vezes você vai compartilhar a sua visão,
o seu sonho, a sua ideia, as pessoas não estarão na mesma sintonia, as pessoas não estarão no mesmo compasso. Mas e se elas não estiverem na mesma sintonia, no mesmo compasso, pode ser que elas tenham medo, pode ser que elas retrocedam, pode ser que elas sejam a própria oposição. Mas o chamado do Senhor é que nós nos posicionemos, sejamos constantes, como diz Paulo. Irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, aquilo que você faça, aquilo que você colocou a mão para fazer, persevere, seja constante. As pressões virão, mas tenha em mente que a natureza desta oração, mesmo em terra de cativeiro, como diz Neemias, né? Nós somos guiados pelo Espírito. E quando nós somos guiados pelo Espírito, diz Paulo, nós não andamos na carne, nós não satisfazemos os desejos da carne. E aí rompemos aquilo que eu digo, né, com a mentalidade carnal que tem guiado muita gente, sendo guiada pela emoção, sendo guiadas pelo sentimentalismo, e achando que uma vida com Deus é uma vida de arrepio, de sentimento, de epiderme. Não, uma vida com Deus é uma vida de relacionamento, que a gente vai experimentando dia a dia na oração, dia a dia no jejum, dia a dia nas respostas. E pode ser que a resposta de Deus seja um sim, pode ser que a resposta de Deus seja um não, pode ser que a resposta de Deus seja um silêncio temporário. E nós precisamos aprender a ouvir Deus e a entender o silêncio de Deus. Só que a gente só consegue essas coisas quando nós andamos no Espírito. Paulo diz, olha, o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Já o homem carnal, aquilo que é espiritual é loucura para ele não entende, ele não compreende. Talvez as pessoas olhavam para Neemias e diziam, Neemias, tu tá maluco, tu tá louco. Né? A gente tem uma colher de pedreiro e uma espada na mão, a gente não consegue fazer uma coisa bem nem outra, tem pessoal de Samaria nos pressionando, eles vão nos matar, né? Essas coisas estavam na mente daquele povo, certamente, mas Neemias tinha um propósito, Neemias tinha uma meta, Neemias tinha uma visão, e ele não abriu mão daquilo ao qual o Senhor tinha colocado no seu coração. E ele entendeu que a principal ferramenta que ele tinha era a oração, era essa comunicação com Deus. Mesmo quando os inimigos tentarem retardar a edificação, mesmo quando os inimigos e opositores externos e internos, e muitas vezes o opositor interno pode ser até tua própria carne, dizendo, não vai dar, tu não tem força, não é para ti, desiste, né? Tu não foi chamado para isso. Pode ser que o teu opositor seja o teu próprio medo, mas se posicione no lugar onde tem a fila, é bem curtinha, é bem pequena, que é a fila da oração. Tem poucas pessoas posicionadas, poucas pessoas se dobrando, poucas pessoas, porque orar é mortificar a nossa carne, orar é mortificar a nossa vontade e os nossos desejos, e isso tem um preço a ser pago, que é o preço da constância. O preço foi pago, mas o discipulado, o continuar e o andar e perseverar, ele tem um custo. E esse custo é um custo de alguém que está com os joelhos dobrados. Então, seja qual for a pressão que você esteja sofrendo, seja qual for a opressão ou a oposição que você esteja sofrendo, externa ou interna, se posicione em oração. Se posicione nessa fileira. Eu tenho que parar, senão eu Não, engato a quinta aqui. tá uma bênção, tá uma bênção. De Neemias, eu acho que o texto que as famílias se juntam para construir, quando elas começam a se manifestar ali, dizendo, eu vou pegar com essa parte, outra eu vou ficar com essa parte é muito especial para mim. E o texto de Neemias 4 fala muito no meu coração. E hoje eu acho que eu vou elencar, pastor, se eu estiver equivocado, você me ajuda aí. Claro. Mas eu acho que o princípio que a gente pode deixar hoje para todo mundo, cada dia eu estou tentando deixar claro um princípio para eles terminarem esse ano e começar 2023. O princípio é a oração. Exato. É isso?
Exato, exato. Oração. Oração. Eu gostei da tua frase, ó, que para oração a fila é curta. Ela é bem pequena, pode ter certeza. Fui no postinho de saúde essa semana e, meu Deus, que fila grande. Você vai É, no banco, fila enorme. tudo é Né? fila, né? O povo É, gosta de fila, né? O povo tem esse negócio, eles gostam de fila. mas na oração não tem fila, não. Para oração, pouca fila. Então, meu A querido, fila é curtinha. vai lá, Eu, vai para eu vejo que oração. a oração ela é a chave. Assim, Deus tem me chamado para levar o povo aqui para uma vida de oração, porque realmente todos os avivamentos, os grandes avivamentos, ou qualquer avivamento, ele sempre foi motivado pelo arrependimento e pela oração, né? Não tem outro caminho. É se arrepender e orar e clamar e buscar o Senhor, né? Ele mesmo diz, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Então a É oração isso aí. é fantástica. Que nós Vou fazer possamos um ter uma vida post de hoje. oração. Hoje eu vou fazer um post, ó. Para oração a fila é curta. Que nós possamos ter Essa, uma vida de oração, né? Que a gente possa ter uma vida de oração. Charles Finney, né, tem aquela frase, eu gosto muito dela, que diz: sem oração e lágrimas não há avivamento. Exatamente. Sem oração, eu acho que é assim, ó, sem oração e muitas lágrimas não há avivamento. É isso aí, meu querido. Vai lá, se lança nessa fila aí. Tá curta a fila, aproveita. É isso aí, né? Verdade. Foi muito bom estar Ó, essa manhã aí. É bom ó, estar contigo aqui, eu gosto. glória a Deus, nós vamos orar, Amém. mas eu até coloquei aqui ó, nos comentários, que é só para quem está ao vivo, né, para quem assiste a gravação. Código você não precisa anotar, é só qual é o código, né? Tem duas letrinhas, você vai anotar, quem está aí acompanhando, né, esse desafio, anota até o final do ano. Didaticamente, eu vou te dar uma recompensa, mas uma parte dela você já recebeu hoje, Verdade. que é esse ensinamento. Você citou um outro texto aí, até peguei a referência aqui, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou guardar essa Exatamente. mensagem para nós, né? Amém. E Todo pessoal, pastor. né? Opa, Pessoal, desculpa. compre esse livro, pessoal. É fantástico. É Olha, eu fantástico. não Tem aluno. falei nada pro Tem, pastor Anderson, hein? ó, Não fantástico. Eu tô apaixonado gosto por de esse puxar a livro. sardinha, Não, mas de mas é verdade, esse livro é fantástico. uma É benção. fantástico. É benção. Obrigado, Olha, pastor. Obrigado mesmo. maravilhoso mesmo. Comprem, gente. Obrigado Não é mesmo. nada. Olha, nem metade de uma pizza o livro, tá? É Comprem isso aí. aí. Vale muito a pena. Vale Glória muito a a pena. Deus. Pastor querido, nós vamos orar. Amém. Vamos agradecer a Deus. Você já tomou teu chimarrão hoje ou não? Não, não. Só o café aqui Só o para entrar café, na então. próxima Tem que live. tomar um chimarrão ainda. Tem mais uma live. Você que está aí, está com tempo ainda? Acompanhe aí o pastor Anderson. Né? Daqui a pouquinho. Que hora começa, pastor, seu É devocional? 7h30 aí, mas Ah, já eu. atrasamos Né? aí. Não, Pronto. mas não tem problema. Eu me atraso praticamente todo dia. Já atrasamos. 7h35. Queridos, Aí, você que principalmente é da quando live do pastor, então, ó, nem começou ainda. não Nem começou começou. ainda. Fica tranquilo, nem começou. Então tá bom. Vamos orar, pastor. Vamos Vamos orar lá. pela família 659 aí, pelo Café com Deus, né? Começa agora às 7h30, né? Já começou já o Café com Já Deus. começou aí, a gente emenda aí uma live com a outra. Isso aí. Vamos Vamos agradecer a orar Deus. então. Pai, eu te dou graças por esta manhã. Amém. Sou muito Obrigado, feliz, Deus. Senhor, por poder compartilhar com o pastor Fernando Amém. esse momento maravilhoso e com a nossa audiência, Amém. aquilo que tu tem colocado em nosso coração. Senhor, Amém, sabemos Jesus. que vivemos um momento ímpar na história da igreja. E que Verdade. tu levante homens como Neemias. Que tu levante, Senhor, uma geração de homens abnegados, homens de oração, homens de propósito, Amém. homens segundo o teu coração. Pai, eu creio num avivamento, eu creio no despertar, eu creio, Senhor, em que as pessoas que estão aqui nos acompanhando, elas realmente querem mudar de vida, elas querem experimentar algo novo, que elas sejam motivadas e provocadas para o caminho da oração, Amém. que possamos ser despertados, Senhor, para a comunicação contigo,
uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de louvor, uma vida de adoração a Ti. Que tudo que nós colocarmos a mão nesse dia para fazer, seja para a Tua glória, seja para a Tua exaltação, que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas, Amém. que o Teu nome seja adorado, exaltado, Amém. por intermédio de todos nós aqui, Senhor, para a glória de Jesus. Que a família 659, que os irmãos que acompanham o pastor Fernando, que aqueles que me acompanham possam realmente entender, internalizar essa palavra, aplicá-la em suas vidas, para que sejam mais parecidos contigo, Jesus. E que o teu reino seja expandido ainda mais por intermédio das nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço nesta manhã. Amém e amém. Amém. Pessoal, hoje nós Amém. vamos tirar só um print aí, pastor. Dá um sorriso bem bonito, ó. Um homem de barba, uma barbona bonita dessa aí, ó. Vai lá, pessoal, tira um print também. Olha aí. E vou pedir a gentileza sua de publicar esse print aí no seu stories, marcar o pastor Anderson Pereira, Amém. Fernando Mardegan, compartilhar. Com certeza eles serão muito abençoados, né? Ao seguir o pastor Anderson, tem tanto conteúdo bom ali. Tem o Teologia para Todos, né? Quem tem interesse em participar é uma benção. Eu já peguei algumas aulas já. Você vai crescer, aprender bastante e mergulhar na palavra. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus. Deus Tenha um abençoe. ótimo dia, pastor. Também. Até a próxima.